Olá, turma do mestrado em Políticas Públicas do Amapá, tudo bem? Eu sou o professor Emanuel Freitas e não fosse a pandemia de coronavírus, nós iniciaríamos os nossos encontros da disciplina de Teoria Política 2 no próximo dia 4 de maio e ficaríamos até o dia 8, durante as tardes e as noites, onde iríamos discutir questões pertinentes ao conteúdo programático da disciplina de Teoria Política 2. Vocês já viram as bases do pensamento político ocidental na disciplina que antecedeu a nós, e nessa que nos corresponde, nós avançaremos algumas questões próprias tanto do pensamento político liberal, como um pouco do pensamento político mais contemporâneo. Como eu disse, sou Emanuel Freitas, sou professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará, do campus de Itapipoca, e também professor aqui do programa de pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, que tem essa parceria muito salutar com o estado do Amapá. Por isso nós estamos aqui, e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do que seria a disciplina, a sua ementa, o conteúdo programático e algumas atividades, leituras e atividades que nós vamos fazer ao longo desse tempo. E volto a dizer, não fosse essa situação atípica pela qual o mundo inteiro está passando, nós estaremos nos encontrando a partir do próximo dia 4 e ficaríamos até o dia 8 de maio. Se você teve acesso ou oportunidade de acessar a nossa ementa, né, enviada para o programa, você deve ter visto que a nossa disciplina pretende, então, desenvolver um pouco da análise daquilo que seria o debate político contemporâneo, tomando duas vertentes, a vertente do pensamento liberal, um pouco da vertente do pensamento socialista, ou marxista, por assim dizer, e algumas considerações sobre o pensamento, a partir dessas duas concepções, algumas considerações acerca do pensamento político contemporâneo. Por isso é que o nosso primeiro encontro e presencial, mas aqui agora será a nossa primeira discussão por meio virtual, seria com o pensamento do Hegel, que é esse filósofo importante alemão que deu, por assim dizer, as bases do que seriam esses dois grandes desdobramentos, tanto o pensamento socialista, por assim dizer, como também o pensamento liberal, né? Então, nós veremos, a partir do Hegel, a discussão dos elementos basilares do que seria a ideia de cidadania ocidental a partir da organização daquilo que o Hegel fala sobre o Estado moderno. Tá? Então, a nossa primeira discussão seria essa. Depois do Hegel, nós discutiremos aquele que é, ou aquelas que são as primeiras ideias advindas como a herança do pensamento hegeliano no Marx, a partir da discussão da cidadania, né? O que o Marx pensa da cidadania a partir do pensamento hegeliano, ou quais seriam as principais consequências da constituição de um pensamento democrático que embasa-se na questão da cidadania a partir do Marx, a partir da questão das classes, da constituição das classes, e de como a sociedade se estabelece ou se estrutura no capitalismo a partir dessa ideia, né? Ainda, se você consultar a nossa ementa, nós também vamos discutir aquilo que é, por assim dizer, a principal contribuição do Max Weber, outro alemão, né, para pensar as questões políticas do nosso tempo, sobretudo com a ideia muito cara ao Weber de democracia plebiscitária e de liderança carismática, né? Nós também reservaremos um espaço da nossa disciplina para apresentar essas questões tal como elas são pontuadas pelo Max Weber. E também, ainda nele, os tipos de dominação, sobretudo a dominação carismática e a dominação burocrática,
que é aquela que a gente pode dizer assim, são aquelas que estão na ordem do dia, como fenômenos políticos para serem observados. Uma outra questão importante do pensamento político contemporâneo é a ideia de elites políticas. E para isso nós vamos reservar um espaço para apresentar e discutir aqueles que são considerados os pilares do pensamento elitista, ou, como você pode encontrar por aí, os pilares das teorias das elites. Né? Então, o que eles pensavam acerca da condução da sociedade a partir das elites, como eles definem essas elites e quais são os desdobramentos, por assim dizer, dessas teorias para a compreensão do fenômeno político contemporâneo. Né? Ou seja, como nós podemos nos valer dessas análises que foram construídas no começo do século XX para entendermos fenômenos que são próprios da realidade política na qual nós estamos hoje. Depois disso, nós também vamos dedicar um momento para debater uma questão importante também para os nossos tempos, sobretudo para os novos movimentos políticos, as novas lideranças políticas que nós vemos surgir, que é a questão do nacionalismo. Para isso, então, nós vamos partir da definição de comunidades imaginadas, tal como pensada pelo Benedict Anderson, até vermos desdobramentos desse nacionalismo do século XXI, que estão diante de nós, e nós vamos tomar como case de análise para isso a questão dos novos movimentos nacionalistas na França. Né? Uma outra questão importante é essas distinções entre esquerda, direita, extrema direita, e para isso nós vamos nos valer da discussão do Norberto Bobbio, e também vamos nos valer da discussão do Robert Dahl a partir da sua ideia de poliarquia. Né? Então, veja, em linhas gerais, aquilo que nós vamos discutir é as influências do pensamento hegeliano, que dá centralidade ao Estado como produtor, como constituinte da cidadania, seus desdobramentos para o pensamento, por assim dizer, socialista e liberal, as definições de liderança carismática, burocrática e racional, tal como foram pensadas pelo Max Weber, as teorias das elites e as questões do nacionalismo e as questões recentes, por assim dizer, de nacionalismos extremados e discussões mais contemporâneas em torno de oposição, governo, poliarquia, enfrentamento de governos, direita, esquerda, contestação pública, concentração de poder, todas essas temáticas que são muito caras nos nossos dias. Né? Então, essas serão as discussões que nós travaremos nessa disciplina. Obviamente, você como eu, você mais do que eu, deverá estar preocupado com aquilo que será a nossa avaliação. Né? Essa é a grande preocupação dos alunos, qualquer que seja o lugar em que esses alunos estejam falando. Como nós estamos em tempos de exceção, né, inclusive um conceito de um importante filósofo contemporâneo, que é o George Agamben, nós vamos pensar juntos questões de avaliação. Mas, desde já, eu convido a você a fazer a leitura, produzir conhecimento a partir da leitura dos textos que foram sugeridos por mim e que devem ter sido encaminhados a você pela coordenação para a discussão nessa disciplina. São textos pensados e pensados para fazer com que todos vocês compreendam um pouco melhor os fenômenos contemporâneos dos quais nós estamos sendo tanto telespectadores como também atores. Né? Cada um dos textos, embora tenha sido escritos em contextos diferentes dos nossos, mas são textos que, por terem se tornado clássicos, nos permitem também compreender os nossos dias. Né? Então, inicialmente, eram essas as palavras que eu queria dirigir a vocês. Né? Sejamos todos virtualmente bem-vindos à discussão
que será feita na disciplina e também nos protejamos todos contra esse inimigo invisível que nós estamos a combater. Volto em seguida com um vídeo inicial sobre essas questões da disciplina. Ok? É isso e até mais.